Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui a respeito da doutrina da eleição, mas eu quero fazer uma comparação entre as Bíblias que eu tenho aqui. Eu estava pesquisando aqui a respeito da doutrina da eleição, e eu tenho algumas Bíblias, e essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela é assembleiana, né, arminiana. E eu achei interessante aqui que o conceito de eleição que ela defende é uma eleição coletiva e não uma eleição individual. Por quê? Porque a eleição coletiva se diz respeito em Cristo. Os crentes foram eleitos em Cristo, como Israel foi eleito no passado, no Antigo Testamento, né, era coletivo. Da mesma forma, a igreja hoje, ela é coletiva e é condicional, tá? A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, como tem aqui algumas referências bíblicas, tá vendo, ó? E torna-se uma realidade para cada pessoa consoante seu prévio arrependimento e fé ao aceitar o dom da salvação em Cristo. Mediante a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, a igreja, e assim ele torna-se um dos eleitos. Então, essa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela defende uma eleição condicional e coletiva, né? Eu sei que existem arminianos que não entendem uma eleição coletiva, mas uma eleição individual, como o calvinista entende, né? Então, essa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é arminiana, né? Arminiana, e ela traz esse ensino, um ensino de eleição coletiva e condicional, né? Como assim condicional? Condicional porque Deus previu a fé, né, do crente, e mediante essa fé prevista, ele então elegeu aquela pessoa em Cristo. Ela passou a ser eleita a partir do momento em que ela creu em Cristo, né? É uma eleição condicional, fé prevista. Isso daí se chama-se sinergismo, são duas energias, né? É uma cooperação. O homem, de um lado, é lógico que o arminiano não vai admitir também, lógico que o homem é responsável por sua salvação. Jamais. Nenhum arminiano sério vai responder isso aí, vai defender um negócio desse, né? Tanto é que em Efésios capítulo 2, no versículo 8, o próprio Paulo fala aqui, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Estudo Herança Reformada. Ela traz uma nota aqui no rodapé, mas é uma nota bem pequena, praticamente não dá para entender. Ó, ele diz assim, ó, antes de escolhermos Deus, ele nos escolheu nele. Deus tornou Cristo nosso representante na aliança para sermos santos. Não nos elegeu para saber algo recomendável a nosso respeito, mas com propósitos seus. A eleição de Deus produz santidade, não hipocrisia. Então essa Bíblia, ela é calvinista, né? Ele não deixou muito claro aqui nessa nota, mas ela é de linha reformada calvinista. Essa daqui, que é a Bíblia de Genebra, vamos abrir aqui, vamos mostrar aqui para vocês.
o que a Bíblia de Genebra fala a respeito. Vamos lá. Aqui, a Bíblia de Genebra. Essa daqui, ela já é bem mais monergista mesmo. Ela já deixa bem claro, ó. Ó, a nota de rodapé aqui diz assim, ó, nos escolheu nele, Deus escolheu pessoas para um relacionamento com ele. Algumas pessoas sugerem que a palavra nele significa que Deus escolheu predestinar aqueles que ele previu que teriam fé em Cristo. Essa visão não apenas acrescenta um pensamento que não está no texto, como em outro lugar Paulo ensinou que o próprio estado de estar em Cristo é algo para o qual alguém é escolhido. Além do mais, Paulo disse explicitamente que a base do amor eletivo de Deus reside em sua própria vontade. O que significa? Significa que Deus, nesse sentido, nessa interpretação aqui da Bíblia de Genebra, que Deus escolheu baseado na sua vontade, na sua soberana vontade. Ele elegeu as pessoas para serem salvas, ele não elegeu todo mundo, né? A gente não tem como fugir disso, dessa conclusão. Ele elegeu um povo para si, para ser salvo. Mediante em quê? Mediante na sua soberana vontade. É o que essa Bíblia ensina. Essa Bíblia ensina, nessa nota de rodapé, tá? O texto bíblico é sempre o mesmo. Esse texto aqui da Genebra é a Almeida atualizada. A da Pentecostal é Almeida corrigida, não é corrigida fiel, tá? Almeida corrigida. A Bíblia Herança Reformada também é ARA, né? É Almeida atualizada. Agora, essas outras duas Bíblias aqui, a King James, minha Bíblia Genebra tá soltando aqui a capa dela. Essa King James, ela também parece não fechar o assunto. Quer ver? Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, aqui no versículo 4, né, Paulo fala em Efésios 1, capítulo 4, na King James, conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. A nota de rodapé dessa Bíblia diz assim, ó, Deus nos escolheu nele, traz a ideia da eleição por Deus, cuja origem encontra-se no importante tema da união espiritual, pois a eleição é em Cristo. A doutrina da eleição é um dos ensinamentos mais importantes e também mais mal compreendidos da Bíblia. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. É muito importante o assunto, mas também é muito mal compreendido. Expondo da forma mais simples possível, a eleição diz respeito ao plano pelo qual Deus realiza sua vontade. É mais apropriado entender o significado de eleição como a iniciativa soberana de Deus de trazer pessoas à fé em Cristo, criando um relacionamento especial de pacto com Ele. Essa frase aqui, ó, iniciativa soberana de Deus de trazer pessoas à fé em Cristo, isso daqui, ela necessariamente não quer dizer que essa Bíblia está ensinando a doutrina calvinista da eleição. Por quê? Porque o arminiano não vai negar isso aqui, que a salvação é uma iniciativa soberana de Deus de trazer pessoas à fé em Cristo. Por quê? Porque é Deus quem salva, não é um homem que se salva. Existe essa diferença entre fé prevista, porque foi Deus que previu a fé, né, do crente, e a partir
dessa previsão elegeu, mas de qualquer maneira foi uma iniciativa de Deus, foi Deus quem enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em contrapartida, o calvinista vai dizer o quê? Que a iniciativa é de Deus, por quê? Porque Deus salva quem quer, soberanamente, pela sua graça. Por quê? Porque todos estão perdidos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem não tem condições espiritualmente de falar sim, de dar um passo, de tomar a iniciativa, entendeu? Diante a Deus. O homem não consegue dar um passo em direção às coisas espirituais. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Se Deus soberanamente não eleger essa pessoa, se Deus soberanamente não regenerar o coração do perdido, para que ele então tenha capacidade de responder eficazmente o chamado do evangelho, essa pessoa não pode ser salva. Então, necessariamente, a eleição precisa ser incondicional, ou seja, Deus não viu nada em ninguém, foi totalmente soberana. Foi uma iniciativa de Deus. Essa é a diferença do calvinista, né, com o arminiano, que Deus salvou quem ele quis, elegeu quem ele quis soberanamente. A diferença, o arminiano, Deus também é soberano na salvação, mas ele elegeu a partir de uma fé prevista. Ele previu quem ia crer, então elegeu, escolheu. Então, acho que essa Bíblia, ela não fecha, na minha opinião, ela não fecha aqui nessa questão da eleição soberana. Essa outra aqui, é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Essa Bíblia aqui, ela foi, o editor-chefe dela é o D.A. Carson, né? E o Carson, ele é da fé reformada, né? Calvinista. Essa daqui, ela traz o seguinte, ó. Quer ver, ó? Vamos lá. Deus nos escolheu. Paulo enfatiza a eterna decisão de Deus de conceder a salvação aos que creem. Deus fez isso do seguinte modo: nos escolheu, nos predestinou e fomos escolhidos, tendo sido predestinados. Uma vez que essa escolha divina ocorreu antes da criação do mundo, ela se baseia unicamente na decisão da graça de Deus e não em qualquer mérito humano. A escolha de Deus para que Israel fosse seu tesouro pessoal em Deuteronômio 7, do 6 ao 8, ou a escolha de Deus por Jacó em lugar de Esaú, antes que eles nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Essa Bíblia aqui já traz um entendimento mais calvinista, né? Por quê? Porque você vê que essa nota de rodapé aqui diz que a eleição se baseia unicamente na decisão da graça de Deus e não em qualquer mérito humano, ou seja, o homem não cooperou em nada. A salvação é totalmente monergística, é uma força só Deus que pôde, ou seja, só Deus que tomou a iniciativa de salvar o pecador, porque o pecador estava morto em seus pecados, em seus delitos, sem condições nenhuma de dar um passo em direção a Deus, o seu arbítrio ou a sua vontade corrompida, porque também é um outro tema polêmico dentro da teologia, a questão do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio, mas o homem tem livre-arbítrio, mas o seu livre-arbítrio está corrompido, manchado pelo pecado e caído. O homem toma decisões morais livres, mas
essas decisões que ele toma são manchadas pelo pecado, são manchadas pela sua própria natureza que está caída. Então, nesse sentido, Deus é quem salva o homem e não o homem que se salva. Mas de qualquer maneira, a gente entende que tanto dentro do arminianismo como do calvinismo, a gente entende que é Deus quem salva. E isso, gente, isso não é motivo para a gente ficar brigando aí na internet, discutindo aí, né, às vezes até usando palavras de xingamentos e alguma coisa assim. E às vezes, muitas das vezes, o que acontece, o que aflora mesmo é o fruto da carne, né? Porque eu acho que a gente conversar, a gente dialogar, a gente bater um papo a respeito de doutrinas controversas, de pontos de vistas, é legal, é louvável, um aprende com o outro, né? Mas agora quando parte para agressão, para xingamentos e tudo, aí a gente vê que é um fruto da carne mesmo que está aflorando, e isso não ajuda em nada, não contribui para o reino de Deus. Então, irmãos, aí essas Bíblias aqui para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda no comentário. Que Deus abençoe sua vida, que nós possamos continuar crescendo e aprendendo mais da palavra de Deus. Deus abençoe.